Parte 7. Docinhos para meus netos e bisnetos. Fondant francês. Ingredientes: 1 kg de açúcar, 2 colheres de sopa de mel, 1 xícara de água, caldo de meio limão, um arame com uma das extremidades em círculo. Modo de fazer: primeira etapa, misture todos os ingredientes e coloque no fogo depois de mexer bem. Logo que acenda o fogo, não mexa mais, até que dê o ponto. Para saber o ponto, mergulhe o redondo do arame na calda e sopre. Quando saírem as bolinhas pelo orifício, igual a bola de sabão, está pronto. Segunda etapa, deixe o fondant em uma pedra de mármore molhada e fique mexendo com 2 colheres de sopa de fora para dentro ao mesmo tempo até endurecer e ficar bem alvo e uma pasta grossa. Pode bater também no liquidificador. Terceira etapa, coloque o fondant em um papeiro, de preferência pequeno, em banho-maria até dissolver. Querendo, coloque anilina. Quarta etapa, passe manteiga em tábua ou pedra mármore. Quinta etapa, mergulhe os bombons um a um no fondant. Tire com o auxílio de um garfo e coloque na tábua amanteigada com cuidado para não marcar. Deixe esfriar e depois, com o auxílio de uma faca, vá desprendendo. Cobertura de chocolate. Ingredientes: 500 gramas de chocolate hidrogenado, marrom ou branco, 1 colher de café de essência. Modo de fazer: raspe o chocolate com faca de serra e coloque em prato refratário em banho-maria. Quando a água começar a ferver, dê uma mexida e desligue. Mexa bem até dissolver totalmente o chocolate. Retire do banho-maria, coloque a essência, mexa bem. Leve novamente ao banho-maria, desligado, e vá mergulhando os bombons. Coloque-os em uma bandeja de manteiga e espere 24 horas para embrulhá-los ou colocá-los em forminhas. Vidrado. Ingredientes: 2 xícaras de chá de açúcar, meia xícara de chá de água, 6 colheres de sopa de vinagre branco. Modo de fazer: misture todos os ingredientes em uma vasilha até que o açúcar esteja bem diluído. Leve ao fogo brando sem mexer, até atingir o ponto de quebrar. Quando, ao enfiar um palito na calda e logo depois em água fria, a calda que aderiu ao palito estiver quebradiça e não grudar nos dedos ao pressioná-la. Querendo, para não ficar melando de um dia para o outro, colocar nos ingredientes 1 colher de sopa rasa de parafina raspada. Neta Valéria. Ingredientes: 1 vidro de melado, mel de cana, 1 coco grande ralado, 1 colher de sopa de manteiga, 250 gramas de amendoim, torrado e sem pele, 1 vidro de anilina para bolo vermelha. Modo de fazer: misture o melado, o coco, a manteiga e leve ao fogo, mexendo até soltar do fundo da panela. Faça bolas e passe no fondant francês com anilina vermelha. Coloque em camadas de cada bola 1 amendoim torrado. Neta Raquel. Ingredientes: 2 latas de doce de leite condensado cozido em banho-maria, 250 gramas de nozes moídas ou castanhas de caju, 1 colher de manteiga, 2 gemas. Modo de fazer: leve tudo ao fogo até desprender do fundo da panela. Enrole as bolas e o glacê com o fondant francês. Neto Bruno. Ingredientes: 4 latas de leite condensado, 1 coco grande ralado, 4 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga. Modo de fazer: misture tudo e leve ao fogo até soltar do fundo da panela. Para este bombom, podemos usar tanto o fondant francês como a cobertura de chocolate. Neto Luiz Sérgio Filho. Ingredientes: 4 latas de leite condensado, 1 lata de figo sem calda, 1 colher de manteiga, 4 gemas. Modo de fazer: moa o figo no liquidificador. Leve tudo ao fogo onde se misturam os ingredientes até que a massa se desprenda da panela. Recheie com torrone ou com pedacinhos de biscoitos wafers e glacê com vidrado. Neto Leonardo. Ingredientes: 2 latas de leite condensado, 1 vidro de mel de abelha, 2 colheres de sopa de manteiga. Modo de fazer:
Misture tudo e leve ao fogo até soltar do fundo da panela. Faça bolinhas e coloque um cravinho em cima de cada uma. Neto Antônio José. Ingredientes: meio quilo de castanha do Pará inteiras, sem pele, torrada ao forno. Modo de fazer: faça a cobertura de chocolate, passe castanhas por castanha. Enrole em papel laminado de várias cores, sendo uma de cada cor, e depois no celofane transparente. Neto Antônio Neto. Ingredientes: 500 gramas de amendoim torrado e quebrado ao meio, 2 vidros de mel de cana, 2 colheres de sopa de manteiga. Modo de fazer: misture tudo e leve ao fogo até soltar do fundo da panela. Estenda em pedra mármore passada a manteiga ou em tábua. Molhe uma faca na manteiga e espiche a massa. Corte em quadradinhos e deixe esfriar. Neto Jorge Luiz Filho. Ingredientes: 1 coco ralado grande, 1 vidro de mel de cana, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de café solúvel. Modo de fazer: misture todos os ingredientes e leve ao fogo até soltar do fundo da panela. Faça bolinhos e vá colocando em forminhas. Pode também ser enrolado em papel celofane colorido. Neta Clara. Ingredientes: 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo. Modo de fazer: amasse soltando, até a massa ficar soltando da panela. Faça bolinha e achate com um garfo. Assar em tabuleiro untado com manteiga. Caso a massa fique mole, ponha mais um pouco de farinha de trigo. Neto Fábio Luiz. Ingredientes: 500 gramas de amendoim torrado e moído, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de chocolate em pó. Modo de fazer: misture todos os ingredientes, faça bolinhas e mergulhe-as na cobertura de chocolate ou fondant. Neto Felipe. Ingredientes: 2 latas de leite condensado, meio pacote de gelatina sem sabor vermelha, 1 colher de sopa de manteiga, meia xícara de água. Modo de fazer: dissolva a gelatina em meia xícara de água e misture aos outros ingredientes. Leve ao fogo até dar o ponto, soltar do fundo da panela. Faça bolinhas e coloque em forminhas. Neta Juliana. Ingredientes: 500 gramas de chocolate de cobertura, ralado ou laminado, 1 coco ralado fino ou 2 pacotes de coco ralado. Modo de fazer: dissolva o chocolate em banho-maria e mexa com a colher de pau até ficar bem dissolvido. Desligue o fogo. Com o auxílio de 2 colheres de chá, vá colocando o chocolate em forminhas de papel alumínio, o chocolate ainda quente, e logo em seguida salpicando o coco ralado para decorar. Deixe secar em lugar fresco e seco. Bisneto José Ayrton Neto. Ingredientes: 400 gramas de castanha do Pará ralada, 200 gramas de manteiga, 300 gramas de trigo, 100 gramas de açúcar, 1 pacote de maisena de 250 gramas. Modo de fazer: misture bem a manteiga com a castanha. À parte, misture a maisena, o açúcar e o trigo. Vá misturando aos poucos com a manteiga e a castanha. Fica seco, não se preocupe. Deixe descansar umas 2 horas e vá fazendo os biscoitos e calque com um garfo. Não são pequeninos. Coloque no forno brando. Depois de assados, passe no açúcar cristal. Neta Admir. Ingredientes: 2 latas de leite condensado, 1 lata de leite condensado de açúcar, 2 colheres de sopa cheias de margarina. Modo de fazer: coloque todos os ingredientes ao fogo e fique mexendo até dar o ponto de pasta, soltando do fundo da panela. Unte forminhas de empadas e coloque o doce, ou unte uma pedra de mármore e derramar o doce cortando em seguida os tijolinhos. Para minha netinha que me deu a honra de ter o meu nome. Neto Iago. Ingredientes: 2 copos de água morna, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de sal, meia xícara de óleo, meia xícara de margarina, 2 ovos inteiros, 1 a 2 colheres de sopa de fermento para pão, 2 quilos de farinha de trigo. Modo de fazer:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o trigo que será colocado aos poucos, em uma bacia, onde vamos amassando até dar o ponto. Deixe crescer por 1 hora. Faça os pãezinhos e torne a deixar crescer mais uns 30 minutos. Pincele com a gema e, quase na hora de tirar do fogo, coloque com um pincel margarina e polvilhe com queijo ralado ou açúcar granulado. Recheie com leite condensado ou doce de leite. Bisneto Gabriel. Ingredientes: 2 xícaras de chá de mel, 1 xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de vinagre, 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de baunilha, manteiga para untar. Modo de fazer: ponha os 4 primeiros ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até o açúcar se dissolver. Ferva mexendo até dar o ponto de bala. Ponha um pouquinho em um pires com água bem fria. Se formar uma bolinha dura, está no ponto. Retire do fogo, junte o bicarbonato e a baunilha e bata até ficar liso e cremoso. Derrame em uma travessa untada com manteiga e espalhe. Espere amornar. Pegue a massa e vá puxando e dobrando até ficar com aparência acetinada e clara. Forme rolos com 1 dedo de diâmetro e corte em pedaços de 2 centímetros com tesoura. Enrole cada balinha em papel celofane ou impermeável. Bisneto Vitor. Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 6 bananas nanicas maduras descascadas, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de chocolate em pó solúvel, manteiga para untar, açúcar cristal. Modo de fazer: bata no liquidificador o leite condensado, as bananas, o chocolate e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo até desprender do fundo da panela. Despeje num prato untado e deixe esfriar. Faça bolinhas, passe-as por açúcar cristal e coloque-as em forminhas de papel. Neta Yasmin. Ingredientes: 1 abacaxi grande e bem doce, 1 coco grande ralado, 800 gramas de açúcar, cravos da Índia, açúcar cristal para passar os docinhos, manteiga para untar. Modo de fazer: descasque o abacaxi, corte em pedaços e passe pela máquina de moer na peça fina. No momento em que estiver passando o abacaxi pela máquina, recolha em uma vasilha todo o caldo que dele desprender. Ponha em uma panela a polpa e o caldo do abacaxi, o coco ralado e o açúcar. Misture muito bem e leve ao fogo brando, mexendo sempre com colher de pau, até soltar do fundo da panela. Retire e despeje um prato ligeiramente untado com manteiga. Depois do doce estar completamente frio, faça pequenos docinhos do formato de cajuzinhos ou de bolinhas achatadas. Passe por açúcar cristal e enfeite com cravo da Índia. Arrume em forminhas de papel. Neto Davi. Ingredientes: 55 unidades. 1 pacote de 100 gramas de coco ralado, 1 xícara de chá de leite de coco, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 1 xícara e meia de chá de água, 1 xícara e meia de chá de coco em flocos, 1 colher de sopa de chocolate em pó. Modo de fazer: reidrate o coco no leite de coco. Numa panela, misture o açúcar com água e leve ao fogo mexendo até dissolver. Deixe ferver por cerca de 5 minutos e acrescente o coco reidratado. Abaixe o fogo e cozinhe mexendo sempre até que a mistura comece a se desprender do fundo da panela. Retire do fogo, coloque numa vasilha e deixe esfriar. Numa frigideira, misture o coco em flocos e o chocolate em pó e deixe tostar ligeiramente. Ponha de lado. Unte levemente as mãos e com a massa já fria, faça bolinhos de 2 centímetros de diâmetro. Passe então no coco em flocos. Neto Henrique Augusto Filho. Ingredientes: 50 unidades. 3 copos de leite, 2 copos de açúcar, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de mel, manteiga ou margarina. Modo de fazer:
Misture todos os ingredientes, exceto a manteiga, e leve ao fogo brando, mexendo de vez em quando até que a massa atinja o ponto de bala dura ou mole. Despeje a massa sobre mármore untado com manteiga ou margarina. Deixe esfriar um pouco e corte em quadradinhos. Embrulhe em papel colorido. Neta Maria Eduarda. Ingredientes: 30 docinhos, meio quilo de castanha do Pará, 4 gemas, uma colher de café de sal, 250 gramas de açúcar de confeiteiro, anilina vegetal verde e amarela, cravos da Índia. Modo de fazer: passe as castanhas no liquidificador ou no processador de alimentos. Acrescente as gemas, o sal e o açúcar de confeiteiro. Misture tudo numa panela e leve ao fogo para aquecer levemente. A seguir, retire do fogo e comprima a massa para retirar o excesso de óleo. Separe uma pequena porção de massa e acrescente anilina verde. À massa restante, adicione anilina vermelha. Com a massa vermelha, faça bolas pequenas imitando pitanga. Distribua os doces em forminhas de papel colorido. Bisneta Vitória Helena. Ingredientes: 30 unidades. Meio quilo de açúcar, 1 copo e meio de água, 2 colheres de sopa de manteiga, 16 gemas, 1 xícara de chá de coco ralado. Modo de fazer: com açúcar e água, faça uma calda de ponto de fogo brando. Retire do fogo e junte a manteiga misturando bem com uma colher de pau. Unte com margarina forminhas próprias para quindim e polvilhe-as com açúcar. Distribua a mistura nas forminhas e leve-as ao fogo ao forno médio numa assadeira em banho-maria por cerca de 1 hora. Desenforme os quindins depois de frios e coloque-os em forminhas de papel alumínio. Bisneto Luiz Sérgio. Ingredientes: 50 unidades. 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de chocolate em pó, 1/3 de xícara de chá de café forte, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 3/4 de xícara de chá de chocolate granulado. Modo de fazer: misture todos os ingredientes numa panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre até que a mistura engrosse e se desprenda do fundo da panela. Despeje a massa num prato untado e deixe esfriar. Unte as mãos com margarina e faça pequenas bolinhas com a massa. Passe-as no chocolate granulado e as distribua em forminhas de papel colorido. Bisneto Luiz Augusto. Ingredientes: 120 balas. 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 copo de leite, 250 ml, 3 copos de açúcar, 750 ml, 1 copo de café forte, 250 ml, 3 colheres de sopa de mel, 1 gema, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Modo de fazer: dissolva a farinha do leite, junte aos demais ingredientes, menos a manteiga, e leve tudo ao fogo, mexendo de vez em quando até obter o ponto de bala. Despeje numa superfície lisa untada com manteiga ou margarina. Deixe esfriar e corte em quadradinhos. Embrulhe em papel impermeável colorido. Bisneto João Vitor. Ingredientes: 80 unidades. 2 xícaras de chá de açúcar, 2/3 de xícara de chá de creme de leite fresco em lata ou longa-vida, 1 xícara de chá de leite, 4 colheres de sopa de glucose de milho, 1 colher de chá de baunilha, 80 gramas de chocolate meio amargo. Modo de fazer: numa panela grande, misture o açúcar com o creme de leite, o leite e a glucose de milho. Cozinhe lentamente, mexendo sempre até que o açúcar se dissolva. Deixe ferver mexendo de vez em quando, até atingir o ponto de bala mole. Retire do fogo, deixe esfriar por 5 minutos e junte a baunilha. Bata energicamente até que a mistura comece a engrossar e perder o brilho. Unte uma forma quadrada com margarina. Despeje nela metade da mistura. Polvilhe sobre ela metade dos pedacinhos de chocolate. Separe em seguida a outra metade da mistura e polvilhe com o restante do chocolate. Deixe esfriar totalmente, corte em quadradinhos de 2 centímetros e distribua-os em forminhas de papel colorido. Bisneto Arthur.
Ingredientes: 50 unidades. Uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa rasas de manteiga ou margarina, 4 colheres de sopa rasas de chocolate em pó, chocolate granulado, 50 cerejas. Modo de fazer: misture numa panela todos os ingredientes, exceto o chocolate granulado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até que a mistura se desprenda do fundo da panela. Retire do fogo e despeje num prato untado para esfriar. Com as mãos untadas, pegue pequenas porções de massa do brigadeiro. Abra cada uma delas. Coloque uma cereja no centro. Feche, enrole e passe no chocolate granulado. Depois coloque em forminhas de papel. Bisneta Maria Carolina. Ingredientes: 50 unidades. 300 gramas de castanha do Pará, 1 copo de água, meio quilo de açúcar, meia colher de chá de baunilha, 8 ovos. Modo de fazer: raspe as castanhas com uma faca e retire a pele. Lave-as, enxugue-as e passe no liquidificador ou no processador de alimentos. Com a água e o açúcar, faça uma calda em ponto de fio. Retire do fogo, junte as castanhas e a baunilha e mexa bem. Bata ligeiramente os ovos e adicione-os à mistura de castanhas. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até que a massa se desprenda do fundo da panela. Despeje-a num prato untado com margarina e deixe esfriar. Faça bolinhas e deixe secar. Para fazer a calda, misture o açúcar com a água, adicione gotas de limão e leve ao fogo até atingir o ponto de quebrar. Com o auxílio de um garfo, envolva as bolinhas nessa calda. Deixe escorrer o excesso da borda da panela e coloque-as sobre papel manteiga para secarem. Depois, coloque-as em forminhas de papel colorido. Bisneta Maria Luísa. Ingredientes: 50 unidades. Uma lata de leite em pó, 1 vidro de leite de coco pequeno, 1 xícara de açúcar. Modo de fazer: misture o leite em pó com o açúcar e o leite de coco até dar o ponto de enrolar. Tinture com anilina para bolo vermelho e modele os moranguinhos colocando um cravinho em cima. Bisneta Luísa. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de coco ralado, manteiga para untar, coco ralado para decorar, cravo da Índia para enfeitar. Modo de fazer: leve ao fogo baixo o leite condensado, a manteiga, mexendo até desprender do fundo da panela. Misture o coco ralado seco. Passe para um prato untado. Depois de frio, faça bolinhas e passe-as por coco ralado e decore-as com cravos da Índia.